Nos últimos anos, muitas das mudanças que a gente viveu tiveram a ver com o mundo material. Novas formas de pagamento surgiram. Os bancos digitais vão substituir as agências físicas. Quantas agências físicas você viu morrer nesse período? Os bancos substituíram muitas agências físicas pelas agências digitais. A gente teve também as criptomoedas, as fintechs, as plataformas financeiras. Elas mudaram a nossa maneira, inclusive, de como que a gente lida com dinheiro. Isso não é nenhuma coincidência. Desde 2018, Urano estava em Touro, signo que rege o mundo material e o dinheiro. É o signo ligado à economia e aos recursos. Mas a gente agora está vivendo outro ciclo. Esse ciclo está terminando. Em 2026, Urano entra definitivamente em Gêmeos. Ele vai ficar lá até 2032. Ou seja, faz sentido você saber o que é. E quando Urano muda de signo, o tipo de transformação que ele traz também vai mudar. Se em Touro a gente viu as revoluções no campo material e econômico, em Gêmeos a gente vai ver as mudanças que começam a acontecer no campo da informação, da comunicação e da maneira como as pessoas pensam. Isso significa transformações drásticas, significativas, na forma como a gente aprende, troca conhecimento, debate ideias, constrói narrativas sobre o mundo, o aceleramento da informação, a IA, tá tudo isso muito relacionado a Urano, que é o planeta tecnológico, em Gêmeos, no signo da comunicação. E ao longo da história, esses períodos que Urano teve em Gêmeos, eles coincidiram com alguns movimentos em que a circulação de informação e o pensamento coletivo eles passaram por mudanças muito profundas. Então, nesse vídeo, a gente vai entender o que esse ciclo de fato representa, inclusive como ele já apareceu na história e o que ele pode indicar pra gente para os próximos anos. Vai afetar todo mundo que tem Sol, alguma posição em Gêmeos ali? A gente tem que tomar cuidado com isso? Não é assim que funciona, não. Vem pra cá pra gente poder aprender direitinho o que significa Urano em Gêmeos. Eu quero primeiro começar falando sobre uma linha do tempo desse ciclo. Esse movimento de Urano em Gêmeos, ele começa agora. A primeira entrada de Urano em Gêmeos acontece de fato lá em 7 de julho de 2025. A gente já passou isso, né? Mas como acontece com vários planetas lentos, você já sabe que é planetas lentos, está lá no primeiro vídeo, Urano faz um retorno ao último signo, ao signo anterior, que é Touro. Então, em novembro de 2025, Urano volta para Touro por alguns meses. É como se ele estivesse encerrando as últimas questões que estão ligadas a esse signo, a esse ciclo, ao mundo material e econômico. Será que vocês fizeram as mudanças que vocês precisavam fazer? É uma última chance aqui da modificação. A entrada que realmente vai inaugurar esse novo período de Urano em Gêmeos acontece em 25 de abril de 2026. A partir de aí, Urano vai ficar em Gêmeos por vários anos, iniciando um ciclo que vai se estender lá até 2032, 2033, quando ele começa a fazer esse movimento de passa um pouquinho, depois volta, depois vai para o signo seguinte, que é Câncer. Ou seja, o que a gente está vendo agora não é um evento pontual. É o início de um novo ciclo, de um novo capítulo, de aproximadamente 7 anos, em que as mudanças ligadas à comunicação, à circulação de informações, às formas de conhecimento, elas tendem a se intensificar muito. O que Urano representa na astrologia mundial? Você já sabe aqui que a gente está falando de astrologia mundial. Para a gente entender esse ciclo que começa agora, a gente primeiro precisa entender de fato quem é Urano quando a gente vai olhar inclusive para a história. Às vezes, existem períodos em que o mundo parece começar a mudar muito mais rápido do que as estruturas que estão conseguindo acompanhar. Dá uma olhadinha na IA, parece que a gente ainda não está preparado para tudo que vem por aí. Então as novas ideias vão surgir, novas invenções vão aparecer, e aquilo que parecia estável começa a ser questionado, dessa vez em Gêmeos, campo da comunicação. Na astrologia mundial, esses momentos costumam coincidir com ciclos mais fortes de Urano. A gente falou no último vídeo sobre Saturno, Netuno em Áries, lembra? Se Saturno representa a estrutura, estabilidade, a continuidade histórica, Urano bagunça tudo isso. Urano representa justamente o momento em que essa estabilidade começa a ser tensionada e novas possibilidades vão surgir, mas a gente precisa entender em qual área. Eu já estou falando aqui que é na comunicação. Senão parece que tudo vai mudar, não é assim. Urano aparece na história quando esses paradigmas começam a mudar e quando novas ideias que antes pareciam impossíveis vão passar
a ganhar espaço. Na leitura de André Barbault, Urano está frequentemente associado a períodos em que a história entra em fases de transformação muito rápidas. São novos movimentos, momentos em que algo novo irrompe dentro da realidade coletiva e desafia, inclusive, a forma como é que o mundo vinha funcionando até algum tempo. André Barbault, que é esse astrólogo importante para a gente estudar a astrologia mundial na modernidade, vai identificar algumas dinâmicas que costumam aparecer quando os ciclos de Urano se tornam mais ativos na história. Vamos falar um pouquinho delas? A ruptura com a ordem estabelecida. Urano marca momentos em que as estruturas políticas, sociais, culturais começam a ser contestadas. Isso é só Urano, puro, tá? Então aquilo que parecia natural ou inevitável vai passar a ser questionado. E novas formas de organização vão começar a surgir. Falando do Urano puro, inovação científica e tecnológica. Ao longo da história, a gente tem alguns períodos marcados por Urano que coincidem frequentemente com o surgimento de invenções e avanços tecnológicos que vão transformar profundamente a vida da coletividade. Urano é um planeta coletivo. Novas tecnologias vão alterar a maneira como a gente trabalha, como a gente se comunica, como a gente organiza a sociedade. Urano também é o dono dos movimentos revolucionários na astrologia. Contestação social, movimentos que desafiam autoridades estabelecidas, reivindicação de liberdade. Pensa na Revolução Francesa, um típico movimento de Urano. As transformações, na forma como o poder é exercido, costumam emergir com mais força, inclusive nesses momentos aí de um Urano passando por um determinado signo. Essa aceleração histórica que a gente está vendo, quando o Urano está ativo, ela acontece. Muitas sociedades elas começam a passar por uma sensação de que parece que a história está passando mais rápido, a gente está avançando muito mais do que a gente avançou lá atrás, né? Então são processos que normalmente levariam décadas para aparecer, mas que acabam acontecendo em poucos anos e mudanças profundas vão se acumular, elas não são superficiais. Em intervalos relativamente curtos, a gente está falando de 7 anos, pensa no uso da IA. O que isso está trazendo de modificação? Desde o que a gente fala no celular, as modificações da medicina, as questões das redes sociais. O inesperado também é uma matéria de Urano, ele é mestre nisso, porque Urano está ligado aos acontecimentos inesperados que vêm de forma súbita. Muitas vezes ele está pegando a gente de surpresa, sociedades inteiras de surpresa. Esses eventos, eles normalmente vão revelar algumas tensões que já estavam presentes, mas que não tinham se manifestado de maneira tão clara. E Urano passa, bagunça e bum, joga esse negócio pra cima. Ele está passando aí em Gêmeos, vamos entender. Por isso que quando a gente vai observar ciclos de Urano na astrologia mundial, que é o que a gente está fazendo, a gente não está olhando só apenas para os acontecimentos isolados. Isolamos isso aqui, isolamos aquilo ali. Não, a gente está olhando para momentos em que novas possibilidades entram em cena e elas começam a desafiar estruturas antigas, dessa vez no campo da comunicação, abrindo inclusive espaço para as novas transformações, que obviamente vão definir essa sociedade para os próximos 7, 8 anos, enfim, alterar drasticamente a forma da gente se comportar em relação a um determinado tema que a gente já sabe que são os temas ligados a Gêmeos. Mas entender quem é Urano é apenas metade dessa história, você já entendeu quem é Urano. Porque na astrologia, o planeta ele vai indicar a força que está em movimento. Urano é a ruptura, a inovação, é a bagunça. Mas o signo vai indicar como é que isso se manifesta. E Urano está entrando em Gêmeos. Gêmeos está ligado justamente ao campo da comunicação, da circulação de informação, da maneira como as ideias se espalham na sociedade. Bom, se a gente juntar as duas coisas, a gente vai olhar para esse movimento agora no plano coletivo e vai começar a identificar algumas coisas. O que Urano, o que Gêmeos e Urano vão representar nesse plano coletivo? Se Urano fala sobre ruptura, inovação, aceleração histórica, agora a gente precisa entender o outro lado dessa combinação, o bendito do signo de Gêmeos. Todo mundo tem Gêmeos no mapa astral, tá? Então ele é bendito sim. Na astrologia, Gêmeos está associado ao mundo da comunicação, da circulação de informação, da maneira como o conhecimento se espalha dentro de uma sociedade. No plano coletivo, Gêmeos já vai falar de uma linguagem, de aprendizado, de mídia, de educação, de redes sociais, muito uraniano, ainda mais com Gêmeos ali, redes de troca intelectual, todos os sistemas que permitem que as ideias circulem de uma pessoa para outra. Gêmeos é o signo ligado à palavra, à escrita, ao debate, à troca de informação do ponto de vista da outra pessoa e da construção de narrativas
que vão ajudar uma sociedade a interpretar o mundo no qual ela vive. Por isso que quando a gente analisa gêmeos na astrologia mundial, a gente está falando de temas como comunicação e meios de comunicação, informação, educação e transmissão de conhecimento, linguagem, discurso, narrativa coletiva, redes de circulação de ideias, as redes sociais também podemos colocar ali nesse movimento, as formas como uma sociedade aprende, debate. Gêmeos também tem uma relação muito forte com o movimento e com a conexão. Com o que a gente se conecta, quais ideias. Ele se conecta às pessoas, às ideias, conecta diferentes pontos de vista, tem um movimento aí de conexão, de juntar os ponteiros, né? É o signo da curiosidade aguçada, da multiplicidade, da troca constante de informação. O símbolo dele representa isso, 2 bastonetes, um que liga aqui em cima, entendendo o ponto de vista, outro que liga aqui embaixo, entendendo o meu ponto de vista. Então essa troca constante do ponto de vista da outra pessoa. Uma das coisas que é interessante de entender é que Gêmeos é um dos signos menos preconceituosos do zodíaco. Em qual sentido? Tô falando da pessoa de Gêmeos não, tá? Tô falando do signo de Gêmeos. Ele tá falando sobre eu entender o ponto de vista de uma outra pessoa. Não preciso colocar o meu em choque no primeiro momento, entendo o que você está falando, no contexto que você está falando, vira as costas, faz diferente. Não porque eu não concorde, mas porque você tem a sua maneira de fazer e eu tenho a minha. Pronto, acabou. Por isso a gente diz o signo menos preconceituoso. Isso é uma leitura particular minha, tá? Mas eu vejo que isso acontece de fato. Por isso, esses períodos ativados por Gêmeos, eles costumam coincidir com momentos em que a circulação de ideias se intensifica, novos meios de comunicação vão surgir, e a forma como as pessoas pensam e interpretam o mundo e a realidade vai começar a se transformar. Em outras palavras, juntando tudo, se Urano fala sobre ruptura e inovação, e Gêmeos fala de comunicação e conhecimento, quando esses 2 símbolos se encontram, as mudanças vão tender a acontecer justamente na forma como as sociedades produzem, compartilham, disputam conhecimento e informação. Agora que a gente entendeu uma coisa e outra, a gente junta esses 2 símbolos e chega numas elucubrações ou numas análises astrológicas. Quando Urano entra em Gêmeos, as rupturas e inovações associadas a Urano tendem a acontecer exatamente nesse campo da comunicação, na circulação de informação, na maneira como as sociedades pensam. Isso costuma coincidir com períodos em que novas tecnologias de comunicação surgem, novas redes sociais, novas formas de linguagem aparecem e a velocidade com que essas ideias circulam, ela também aumenta significativamente. Em outras palavras, não é só o mundo material. A gente já passou pela mudança do mundo material e dinheiro. Agora é como as pessoas também vão se relacionar e interpretar essa nova realidade. Quando Urano ativa Gêmeos, a gente vê transformações em áreas como o meio de comunicação, as tecnologias da informação, educação e produção de conhecimento, circulações de ideias, narrativas públicas, formas de debate, disputa de opinião. Isso tende a criar períodos intelectualmente muito intensos e de muito debate. A gente já está vendo esse período acontecer um pouco mais, mas debates políticos, quantas ideias, o uso das redes sociais, a gente vai entrar nisso. A quantidade de informação aumenta, as novas ideias vão surgir rapidamente, as diferentes visões do mundo passam a competir entre si. Isso pode gerar inovação, criatividade, mas também pode gerar confusão e excesso de informação numa disputa cada vez mais forte por narrativas. Por isso que o ciclo de Urano em Gêmeos costuma coincidir com o momento em que a maneira como a sociedade pensa, aprende e se comunica passa por transformações profundas. Olhando para o mundo que a gente está vivendo hoje, junta essas 2 coisas. Urano marca momentos em que as possibilidades novas surgem e obrigam as sociedades a se adaptarem a isso. Gêmeos fala justamente da comunicação, da circulação de informações, das informações que conectam pessoas e ideias. Então vai olhar para o que está acontecendo agora. Nos últimos anos, a gente viu uma explosão das ferramentas capazes de produzir informação em escala inédita. Inteligência artificial gera texto, imagens, vídeos, até vozes humanas. A gente tem lá o movimento dos atores, atrizes de Hollywood, para que as vozes, o rosto não seja clonado para fazerem filmes e peças absurdamente através da inteligência artificial. Isso começa a mudar algo muito profundo. Também quem produz esse conhecimento, como é que ele circula? Ao mesmo tempo, a gente vai lidar com os novos desafios. A gente vai ter vídeos manipulados, vozes clonadas, conteúdos que são gerados automaticamente, muitas vezes distanciando da pegada mais humana da coisa. Cada vez mais as pessoas vão se perguntar:
como é que eu vou conseguir distinguir uma informação confiável de uma manipulação de informação? E isso começa também a gerar outro movimento, uma pressão por regulação, verificação e responsabilidade na circulação de informação. A gente vai ver os governos discutindo regras para plataformas digitais. A pessoa que está falando sobre isso tem conhecimento, tem certificado, a gente já está vendo isso acontecer. As empresas de tecnologia, elas vão precisar adaptar esses seus sistemas. Porque como é que a gente vai saber se a informação é fake, não é? A gente vai ver isso explodir no Brasil na época de eleição. Uma pessoa vai lá, grava um vídeo falando da maneira dela e coloca ali um personagem reproduzindo um presidente, qualquer pessoa pública reproduzindo exatamente como a sensação de que você assim está olhando para aquilo e acredita. Profissionais de diferentes áreas vão começar a debater quem deve ter autoridade para falar publicamente sobre certos temas. Você consegue perceber que essa comunicação, ela deixa de ser uma mera troca de mensagens, ela passa a ser uma força ativa que estrutura a nossa vida coletiva e que a gente tem que tomar cuidado com como é que a gente consome. Porque quando a forma de comunicar muda, algumas coisas começam também a se reorganizar. Exemplos: política, campanhas, debates públicos, formação de opinião, passam cada vez mais pelas redes e pelas plataformas digitais. A economia da informação, porque produção de conteúdo, dados e tecnologia vão se tornar recursos centrais na questão poder, a maneira como é que as pessoas formam convicções, já que boa parte do que a gente sabe sobre o mundo hoje chega pra gente através de um filtro, o bendito algoritmo, mediado por sistemas de informação. Quando a gente olha para a história, a gente vê períodos em que a forma de se comunicar se transforma. Esses períodos costumam coincidir com um momento de reorganização, inclusive intelectual e social. E é justamente esse tipo de ciclo que Urano em Gêmeos tende a ativar. Mas essa não é a primeira vez que Urano em Gêmeos acontece não, tá? Se a gente for voltar na linha do tempo, a gente vai encontrar resquícios aí, ou indicativos de Urano em Gêmeos, o que ele fez em outros momentos da história. Então vamos falar um pouquinho de Urano em Gêmeos na questão histórica. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que esse tipo de ciclo já aconteceu outras vezes, é movimento natural de astrologia, mas em outra sociedade, com outras predisposições, então nunca é igualzinho, mas tem uma tendência a essas forças estarem lá, enfim, se desenvolvem de acordo também com o grau e nível de desenvolvimento da sociedade da época, tá? Não teria como ter surgido inteligência artificial 80 anos atrás, por exemplo. Sempre que Urano passa por Gêmeos, um padrão interessante vai começar a aparecer. Não se trata apenas de invenções tecnológicas isoladas. O que muda é a forma como a informação vai circular dentro de uma sociedade. Mudam os meios de comunicação, mudam as redes de troca de conhecimento, muda também quem tem acesso às ideias que circulam no mundo. Vamos olhar para um exemplo. Um desses períodos acontece entre 1941 e 1949. Esse é o momento da Segunda Guerra Mundial e da reorganização do mundo e da ciência e da tecnologia que surge a partir dela. Vou pegar meu livro aqui para parecer que eu não estou falando, é momento jabá agora no vídeo. Esse foi um dos temas do meu estudo no mestrado, quando eu investiguei a divulgação científica. Então, depois do período da Segunda Guerra Mundial, a gente vê algo muito significativo acontecer. A ciência ela começa a ser comunicada para o público de uma maneira completamente nova. Então, projetos científicos gigantes que estavam ligados à guerra, a acabar com a guerra, as pesquisas sobre radar, física nuclear, outras tecnologias, elas vão passar a mobilizar governos, universidades, indústrias, e surge uma necessidade inédita, que é traduzir esse conhecimento científico, que às vezes é muito complexo, próprio daquele meio, para uma linguagem popular, para quais as pessoas entendam, senão para que ele faz sentido? Então é disso que se trata a divulgação científica, da gente falar na linguagem da pessoa que está escutando, e não daquele meio acadêmico duro, com aquelas palavras difíceis. Se ouvir uma pessoa falar, por exemplo, do meio jurídico, isso é um movimento que vai tendo especialização, ela fala com um linguajar muito próprio do jurídico, que as pessoas que não são daquele linguajar não entendem. Eu, mestre em ciência da religião, mestrado em ciência da religião, começa a falar sobre sistemática da ciência da religião, as pessoas vão falar, o que você está falando? Não por falta de conhecimento, mas porque aquele não é o meio. Aí o meio acadêmico vai se tornando muito específico, com um linguajar muito próprio de cada uma das áreas. Isso é uma mudança de Urano em Gêmeos, que acontece ali depois da Segunda Guerra Mundial. Ok, parei o jabá agora. Esse movimento, ele marca o início de algo que a gente chama hoje de divulgação científica. Outro período bem interessante
ocorre ali em 1858, 1866, estou voltando lá atrás na história. Nesse momento acontece a instalação dos primeiros cabos telegráficos transatlânticos conectando Europa e América por meio de comunicação elétrica. Antes disso, uma mensagem entre continentes podia levar semanas, e aí isso muda de uma hora para outra, vai muito rápido com o telégrafo, isso vem em poucos minutos. Muda completamente a questão da velocidade de informação e muda também a relação da sociedade, governo, troca de informação das pessoas. Os governos passam a se comunicar mais rapidamente, mercados recebem notícias quase em tempo real, e a própria imprensa ela vai começar a funcionar de outra maneira. Pela primeira vez, diferentes partes do planeta passam a estar ligadas. Processo de globalização, de mundialização, esse termo é bem discutido, mas pensando em um processo de comunicação global. E se a gente volta ainda mais lá para trás, e a gente vai lá para outro século, 1777 a 1782, voltei pra caramba agora. A gente tá falando de um período da Revolução Americana. Nesse momento, a gente tem uma explosão de panfleto, jornal, texto político circulando entre as colônias, ideias sobre liberdade, representação política, organização do poder, que passam a se espalhar muito rapidamente pelas cidades, comunidades, enfim, mudança da informação. Esses textos ajudam a mobilizar a população, a formar uma opinião pública. Mais uma vez, se a gente olha para todos esses padrões que eu acabei de falar, a gente está simplesmente falando nas mudanças na forma como as ideias circulam dentro de uma sociedade e acabam influenciando transformações políticas e sociais mais amplas. Isso é Urânio e Gêmeos. Quando a gente coloca esses períodos lado a lado, isso fica muito claro. Sempre que Urânio passa por Gêmeos, a gente vai ver essa transformação profunda no sistema de comunicação, na sede de circulação de informação, na maneira como esse conhecimento chega até as pessoas. Não se trata apenas de novas tecnologias. Se trata de mudanças na velocidade da informação, mudanças em quem produz o conhecimento, mudanças inclusive em quem tem acesso a esse conhecimento e como essas ideias passam a circular dentro da sociedade. É mais profundo, do que só um avanço tecnológico. E isso ajuda a explicar por que esses períodos de Urânio e Gêmeos costumam coincidir com um movimento de reorganização intelectual e cultural. Se esse padrão ele apareceu em outras vezes na história, a pergunta que surge pra gente agora é assim: e agora? O que esse novo ciclo pode indicar para os próximos anos? O que Urânio em Gêmeos pode indicar para os próximos anos? Se esse padrão apareceu lá em outras vezes na história, essa é a pergunta natural que a gente vai fazer. O que vem para esse ciclo novo agora? Se a gente olha para os exemplos que a gente viu, telégrafo, circulação de panfletos políticos, a divulgação científica, todos eles têm algo em comum. Eles representam momentos que a forma de produzir e circular informação muda profundamente. Isso costuma desencadear transformações em várias áreas da vida coletiva. Quando a gente vai olhar para o momento atual, a gente já começa a entender alguns sinais que estão aqui começando a aparecer. A gente está vivendo um momento de explosão de novas tecnologias de informação, de ferramentas de inteligência artificial que são capazes de produzir texto, imagem, vídeo em segundos. Novas formas de comunicação digital surgindo. Pode ficar de olho que a gente vai ter novas redes sociais surgindo, transformando a maneira como a gente troca as informações e ideias. Ao mesmo tempo, vão surgir debates intensos sobre a credibilidade da informação, a regulamentação dessas plataformas, as responsabilidades da comunicação, a qualidade do conhecimento que circula nessas redes. Isso sugere que os próximos anos pode trazer transformações importantes em alguns campos. Novas tecnologias que são ligadas à produção e à circulação de informação. Em cerca de 30 anos, a comunicação digital passou por 4 transformações. Vocês lembram disso? Assim, se a gente for resumindo. Primeiro a gente teve o chat direto, o chat da UOL, né? Às vezes as pessoas entravam lá. Depois a gente teve as redes sociais que eram mais abertas. A gente teve MSN, CQ, em seguida a gente teve as redes móveis e mais visuais, e agora as plataformas que são algorítmicas, baseadas em criadores e distribuição massiva de conteúdo. Vamos lá, pensando nessa evolução das redes sociais ou da comunicação digital para a gente entender um pouquinho. A primeira geração foi mais ou menos de 1996 até 2005. Chats e mensageiros. A gente tem aqui a comunicação direta entre pessoas, mas na sala de bate-papo, mensagens instantâneas, lembra? Bate-papo da UOL, ICQ, MSN. Depois a gente tem uma segunda geração dessas redes sociais,
muito mais abertas, de 2004 a mais ou menos 2012. A gente tem os perfis públicos, comunidades, início dessa vida social online, tinha o MySpace, Orkut. A gente tem aí também, em paralelo, depois o Facebook, YouTube. Depois a gente tem uma terceira geração de redes móveis visuais, 2010 a 2018, mais ou menos. Com a expansão dos smartphones, a gente começa a lidar com informação diferente, imagens, vídeos curtos. A gente tem Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, lembra disso? Parece que faz tanto tempo, né? Tá aqui ainda. E aí, por fim, a quarta geração dessas plataformas que são algorítmicas e o surgimento dos criadores, de 2018, mais ou menos, aí até hoje, com conteúdo que é distribuído por algoritmos e criadores independentes. TikTok, YouTube atual, Discord, Telegram, tudo isso, né? Muda a forma como o conhecimento é transmitido, aprendido, transformações nos meios de comunicação, tudo isso está acontecendo. Hoje, por exemplo, já tem sistemas de inteligência artificial que são capazes de fazer coisas que até pouco tempo atrás pareciam ficção científica, se a gente for pensar. Algumas ferramentas vão conseguir traduzir a fala de uma pessoa em tempo real para outro idioma, mantendo a própria voz, inclusive, e a entonação original, como se ela estivesse falando aqui fluentemente. Para quem tem dificuldade de aprender inglês, maravilha. Existem também aqueles influenciadores totalmente artificiais, são criados pelo computador e acumulam já milhões de seguidores e fecham contratos publicitários reais e ganham mais que a gente. Ok, vamos lidar com isso. Em plataformas digitais vão começar a surgir esses agentes de IA que administram perfis inteiros em redes sociais, respondendo comentários, produzindo conteúdo, interagindo com pessoas sem que o público sequer perceba que isso não é um humano ali por trás. Já nos laboratórios de neurotecnologia, o que a gente está vendo é pesquisadores que já conseguem reconstruir palavras a partir de sinais cerebrais com o uso de inteligência artificial, permitindo que as pessoas que perderam a fala se comuniquem através do uso da inteligência artificial. Além disso tudo, ao mesmo tempo, a gente tem os estúdios de cinema que estão testando sistemas que dublam automaticamente filmes em qualquer idioma, mantendo a voz original do ator, da atriz, como se ele tivesse gravado o filme, que eles trocentos idiomas. Tudo isso já está acontecendo agora, e a gente ainda está no começo dessa transformação. Imagina daqui 7, 8 anos. Está indo numa velocidade, como eu disse, parece que a gente está avançando 1000 anos. Enfim, mas o ser humano não aprendeu o básico sobre respeito, caridade, enfim. E aí traz essa transformação na maneira que a gente se comunica. A gente tem também uma nova disputa por narrativas e interpretações da realidade. Em outras palavras, não é só a tecnologia que está mudando, muda a maneira como essa sociedade pensa, aprende, constrói conhecimento. E quando isso acontece, a gente está diante de um período de reorganização intelectual, um momento em que novas formas de comunicar e compreender o mundo começam a surgir. Bom, a gente já tem uma ideia aí. Mas e agora? Como é que a gente vai atravessar esse período de Urano em Gêmeos com consciência? Se esses ciclos, eles já apareceram outras vezes na história, essa é uma pergunta. Como é que a gente pode atravessar esse ciclo de forma consciente? Quando a comunicação e essa circulação de informação, elas passam por transformações rápidas, uma das primeiras coisas que a gente precisa desenvolver, e essa é a palavrinha-chave para o seu 2026, é discernimento. Pelo amor de Deus, nem toda informação que circula é conhecimento, nem toda novidade tecnológica necessariamente representa avanço. Períodos como esse exigem muito mais atenção, gente, em relação à qualidade daquilo que a gente consome, compartilha. Mas, além do plano coletivo, também existe algo que é no plano individual. Urano vai percorrer, durante esse período de 7, 8 anos, todo o signo de Gêmeos ao longo desse período. Então, isso significa que, dependendo do seu mapa astral, esse trânsito vai poder ativar pontos muito específicos da sua vida. Se você tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou outros planetas luminares em Gêmeos, e até que vão fazer aspecto ali com seu mapa, com Urano, dependendo do trânsito, isso precisa ser compreendido, porque tem alguma mudança em uma determinada área da sua vida, mais diretamente, explicitamente determinada para acontecer. A gente vai saber disso olhando o nosso mapa astral, então tem que ficar de olho. Urano é conhecido pelas grandes mudanças. Urano passa em cima do Sol, por exemplo, nossa, muda 360. Eu vi os meus clientes taurinos se desesperarem. Urano, deus da mudança e do caos, passando em cima de Touro, o signo mais fixo do zodíaco. As pessoas mudaram a vida no 360. Touro não é o signo que gosta de lidar com a mudança. Gêmeos já é mais da mudança. Então a gente precisa entender como é que a gente aplica isso no mapa astral e ver o que vai pegar de fato pra gente. Porque pra quem tem posições marcantes em Gêmeos, vai pegar. E tem que ver também qual casa do seu mapa Gêmeos está regendo. Porque a casa que ele vai reger
a gente vai passar ali por mudanças profundas. Urano simboliza ruptura, inovação. Como Urano representa ruptura, inovação, o ponto do mapa que ele vai ativar vai indicar onde essa mudança e transformação vai acontecer. Isso às vezes significa libertação de padrões antigos. Urano é um planeta da libertação kármica, numa outra visão da astrologia. Às vezes significa mudança de direção na vida. Às vezes significa abrir espaço para alguma coisa nova, que às vezes ainda não estava muito claro. Urano exige corte. Então é como se aquela árvore crescesse, mas a gente precisa podar uma parte, porque daquele jeito não tá dando. Ele obriga a gente a deixar umas coisinhas lá para trás. Pode ser doloroso, às vezes, mas um processo de mudança geralmente contempla isso, né? A gente que se desespera, mas a vida tá sempre em mudança. Por isso, a gente tem que entender onde é que esse trânsito vai tocar o seu mapa astral, porque ele pode trazer muita clareza sobre como navegar por esse período e sobre a mudança que tá acontecendo na sua vida e que às vezes você não sabe de onde tá acontecendo. Esses grandes ciclos coletivos, eles sempre se manifestam diferentes para cada pessoa. Não tem como a gente falar, olha, para Gêmeos vai acontecer isso. Tem que ver se tem algum planeta tá conjunto aí com o seu Sol natal em Gêmeos, em qual casa, para você saber em qual área vai acontecer. É justamente aí que a astrologia deixa de ser apenas uma leitura do mundo e vai se transformar também em uma ferramenta de orientação individual. É a partir do mapa astral, não tem o que fazer. Ciclos como esse de Urano em Gêmeos, eles não acontecem todos os anos, não, tá? Urano leva cerca de 84 anos para dar uma volta completa no zodíaco. E cada passagem por um signo vai marcar um capítulo específico da história. Agora a gente está entrando em um período que as mudanças estão ligadas à comunicação e à circulação de informação, conhecimento, como isso se espalha na sociedade, você já sabe. Vai ganhar força. Quando a gente entende esse ciclo, a gente consegue observar o mundo um pouco mais de fora com clareza, não ficar no meio do vendaval perdido. Então, em vez de apenas reagir a essas mudanças, a gente começa a perceber os movimentos maiores que estão por trás delas. Isso foi a gente comentar brevemente aí com uma análise histórica para dar um gostinho do Urano em Gêmeos. No nosso próximo vídeo, a gente vai aprofundar em outros ciclos que também vão falar sobre a coletividade. O bendito do Plutão em Aquário, que já é matéria há algum tempo, mas eu preciso fazer o vídeo dele porque em 2026 ele vai estar presente, assim como o Urano em Gêmeos vai estar presente em 2026, 27, 28. E se você quer entender como é que esses movimentos aparecem no seu mapa astral, o link para agendar uma leitura está na descrição aqui do vídeo. Aí a gente consegue fazer algo muito mais personalizado, entendendo onde vai pegar na sua vida e quais são os momentos que ele vai trazer de mudança, de ruptura e de inovação, determinando o mês, período, o que vai mudar. É para isso que a astrologia também serve. Esse tipo de análise vai te ajudar a entender melhor o teu momento que você está vivendo. Para você ter mais informações sobre astrologia, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. A gente se vê no próximo vídeo e eu gostaria de te pedir um favor, que você deixe aqui um comentário para me falar. Foi útil, não foi útil saber? Qual outras dúvidas você tem sobre astrologia, sobre algum movimento que está acontecendo agora, para te ajudar a compreender esse mundo. Então a gente se encontra no nosso próximo vídeo.